Bom dia, gente. Mais uma aula de química. Antes de começar, vocês têm que ver a aula do segundo bimestre, da avaliação especial e da prova bimestral, porque vão ter alguns termos que eu falei lá e eu não quero explicar de novo, e é isso. Ponto de ebulição é a relação entre ponto de ebulição e forças intermoleculares. Então, quanto maior a força intermolecular, que é a energia de tração entre partículas, maior a energia para separar as moléculas e maior o ponto de ebulição. Então, quanto maior a força das moléculas para ficarem juntas, maior a força que a gente precisa fazer para separá-las. O ponto de ebulição é isso. O ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso. Que chato, né? Força de tração entre partículas. Quanto mais polar. Então, quanto mais polar, mais força de tração. Eu vou dar o exemplo dessa tabela. Todas essas substâncias aqui são inorgânicas. E elas têm o mesmo tipo de interação, que é a polar, que é dipolo instantâneo e dipolo induzido. Todas elas, todas essas. Então, quanto maior o número de elétrons, mais o ponto de ebulição, porque a molécula, quanto maior o número de elétrons, maior é a molécula. E mais a força que a gente precisa usar para separá-las. Mas a gente está vendo aqui inorgânicos e os orgânicos, né? Orgânicas. As moléculas orgânicas, eu vou dar o exemplo aqui do hidrocarboneto, que são esses aqui, e o etanol, que foi o que a gente estudou no mês passado. Se você pode perceber, o metano tem 4 elétrons CH4 e o ponto de ebulição dele é menos 61, 161,7. E o metanol tem a mesma quantidade de elétrons, só que o ponto de ebulição dele é 65. Isso acontece porque, como a gente sabe, o etanol ele tem ligação de hidrogênio. E as ligações de hidrogênio é uma ligação molecular muito mais intensa. E o que acontece é que a gente precisa de muito mais força para separar as moléculas e fazendo ela do estado líquido para o gasoso. Terminando isso, vocês têm que, sim, se vocês quiserem, obviamente, vocês fazem o exercício 19 da página 305, 23 da página 306, 8 da página 309 e 310, página 310, exercício 11. E é basicamente isso. Ponto de ebulição, diferentes forças intermoleculares. Então, esse vai ser o nosso próximo. Eu vou usar o propano, o etanol e o etanol. A gente vai ver o propano. Primeiro, o propano é um hidrocarboneto, ele é apolar. E então ele tem força intermolecular de polo instantâneo e de polo induzido. O ponto de ebulição deles é menos 42 e a massa é 44. O etanol, ele é polar e ele tem ponto de ebulição 21 e ele tem a massa 44. Agora, se eu falei lá atrás, um pouquinho mais para trás lá, eu falei que o número de elétrons determina o ponto de ebulição. Sim, determina, mas depende da intensidade intensidade da força intermolecular. Então, no caso do propano, que é esse daqui, ele tem dipolo instantâneo e dipolo induzido. E o etanol, ele é um dipolo-dipolo. Dipolo instantâneo e dipolo induzido, ele tem uma interação, uma força molecular intermolecular é a mais fraca, tá? Então, é muito mais fácil separar as moléculas. Por isso, ele tem um ponto de ebulição mais baixo. O dipolo-dipolo, ele vai ter um ponto de ebulição mais alto, porque não é nem tão fácil, nem tão difícil, ele está no meio ali. Então, ele vai ter um ponto de ebulição intermediário, que no caso é 21. E o etanol, ele tem um ponto de ebulição de 78,5. E a massa dele é 45. Eu escrevi errado, é 45. Esse Gmol aqui, vocês não precisam entender agora, não, a gente vai explicar, a gente vai entender mais pra frente. O etanol, ele tem ele é polar, tá? E ele tem um ponto de ebulição mais alto ainda porque ele tem ligação de hidrogênio, que a gente falou agora há pouco, que é uma força intermolecular muito forte. Então, o que acontece?
Se for ligação de hidrogênio, é o mais forte. Aí depois vem dipolo, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Acho que dá para entender, não sei. Então, essa comparação de número de elétrons, a gente só pode fazer, e quanto maior o número de elétrons, maior o ponto de ebulição, a gente só pode fazer com forças intermoleculares iguais. Então, dipolo instantâneo com dipolo induzido, dipolo com dipolo, ligação de hidrogênio com ligação de hidrogênio. Um exemplo é HCl, HBr e HI. Eles têm, se eu me lembro, 18, 36 e 54. E o ponto de ebulição deles é menos 85, menos 66 e menos 36. Então dá para ver que quanto maior o número de elétrons, maior o ponto de ebulição. Dá para ver aqui. Agora, se eu pegar um diferente, por exemplo, ligação de hidrogênio, que é HF, esses aqui, eles são dipolos de polo, esses aqui. O HF, se eu pegar ele e ele é ligação de hidrogênio, ele tem 10 elétrons e o ponto de ebulição dele é 20, que é maior do que o que tem 54 elétrons. Então, esse número de elétrons, a gente precisa comparar eles com o mesmo tipo de força intermolecular. Certo? Deu pra entender? Eu acho que deu, tá tranquilo. Facinho, tá bem tranquilo mesmo. Então, vocês, por favor, sim, se vocês quiserem mesmo, não vou obrigar ninguém a fazer, né? Faça. Não faz. Se você quiser, não faz. Tranquilo. Faz na página 310, exercício 9, 306, exercício 22, 308, exercício 18. E tem os exercícios que eu acho que são meio essenciais, assim, que é o exercício 14, 17 e 23, da página 317 e da página 319. Isometria plana. Bom, gente, agora a gente vai começar com o tema que é isometria plana. A gente vai começar com isomeria de cadeia. Para a gente começar, o que é uma imesoria? E o que são compostos isômeros? Compostos isômeros são compostos que contêm a mesma forma molecular, tá? Basicamente isso. Isomeria de cadeia. A gente tem dois tipos de isomeria de cadeia por enquanto. É a normal e a cadeia ramificada. O que é a cadeia normal? É a cadeia que não apresenta mais de duas extremidades livres. Então, um jeito de saber, assim, se a cadeia é livre ou ramificada, é se você colocar um lápis numa ponta e ele conseguir da outra ponta sem tirar o lápis do papel. E a ramificada, que são cadeias que apresentam 3 ou mais extremidades livres. Então, nesse caso, 1, 2, 3, então é ramificada. Nas ramificadas, a gente tem que dar nomes a elas. Sim, muito legal. Mentira. Eu vou usar de exemplo essa cadeia aqui. A cor do meu lápis mudou, nem sabia que tinha mudado. C, H, C, H, H, C, H, H e C, H, 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 muito H. Então, a gente vai usar essa aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos mudar de novo a cor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a cadeia principal. Então, no caso, a cadeia principal é essa daqui. E a gente tem que conhecer as ramificações. Neste caso, é essa daqui. Tá? E a gente agora tem que numerar a cadeia principal do modo que a gente obtenha o menor número possível para a ramificação. E como a gente faz isso? Tem duas possibilidades. A gente pode ir da direita para a esquerda ou esquerda para a direita. Vamos começar com a esquerda para a direita. Da esquerda para a direita vai ser 1, a gente tem que numerar o carbono, tá? 1, 2, 3, 4. E daí direita para a esquerda, que vai ficar 1, 2, 3, 4. Qual a gente escolhe? A gente escolhe a que for menor na ramificação, que no caso é da direita para a esquerda.
Vou apagar pra não confundir. O ruim dessa borracha é aquela. Opa, apaguei esse aqui deu 3. É. 3. Então a gente já numerou a cadeia principal. E a gente tem que escrever o nome do composto agora, obedecendo as regras. Então a primeira é o número de carbonos ramificados, que é o 2. Então, 2. Nome da ramificação. Essa ramificação ela é o CH3, tá? Então ela vai ser um metil. Outra possibilidade seria se fosse CH2CH3. Aí seria etil. São essas duas possibilidades que você vai estudar por enquanto. Então, nesse caso, é metil. E agora a gente vai falar sobre o nome da cadeia principal, que vocês já sabem fazer isso, que é o butano. Certo? Olha, uma dica que eu vou dar pra vocês. Vocês lembram das tabelas que a gente fez no mês passado? Então, não tem esse mês para fazer por enquanto. O que vocês façam? Tem uma lista que eles postaram de química orgânica. Eu sugiro que vocês façam esse exercício, seria bem interessante. Agora, se não der e vocês precisarem tipo, de uma tabela para conseguir fazer os exercícios por enquanto, vocês fazem uma tabela escrevendo possibilidades, tipo, lembra a tabela do butano, essas coisas? Então, pega aquilo tipo, faz de novo e aí vocês estão tranquilos. Então, mas agora, e se for, assim, ligação dupla ou tripla? O que acontece? Assim, não vai mudar muita coisa, tá? A única coisa que vai mudar vai ser se que vocês vão ter que começar pela ligação dupla. Então, por exemplo, H3, CH, CH2, CH e CH2. CH3. Essa daqui era pra estar numa linha assim, mas não tem espaço. Então, o que acontece? Esse aqui tá muito feio. O que acontece? Obviamente, o que seria menor, que eu falei que teria que ser, tipo, para numerar os carbonos, tem que ir do menor para o maior. Neste caso, a ligação dupla tá aqui, tá? Neste caso, a gente tem que começar pela ligação dupla. Então, numerando o carbono vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo se fosse para a direita e para a esquerda fosse menor, tem que começar pelo carbono, pela ligação dupla. Então, vai ser 4. 4. Nomes da ramificação é metil, porque é CH3. E o nome da cadeia principal, vocês já sabem, que é pente. Opa. Pente. E aí, como é ligação dupla, eno. Tá bom? Bom dia, gente. Então, vamos. Bom dia, porque eu acabei de acordar, desculpa. Vamos começar com a isomeria de cadeia. Cadeia aberta. O que com a cadeia aberta? Cadeia que a gente viu todas agora. É assim. Ou assim. Ou assim. É uma cadeia que tem as 3 pontas livres, que tem pontas livres. Que não seja ramificação, tá? Tem a cadeia principal livre. Não sei se vocês entenderam. E a cadeia fechada é uma cadeia assim. Uma cadeia assim. Eu vou dar o exemplo do ciclo metilciclopropano, que é assim. Mania de fazer desenho tudo junto, acho horrível. É complicado, né? Tem
Pois é. Então, esse é o metil ciclo propano. Acabei de lembrar um negócio, aqui não tem esses H aqui. Eu coloquei sem querer, desculpa. Tem só um H em cada um. É metil ciclo propano, né? Lindo, perfeito. A diferença agora é que a gente vai colocar ciclo na palavra. Esse ciclo é bem importante a gente lembrar, assim, porque vai ter um exercício assim. Ah, o que é isso? Que é, tipo, uma cadeia assim? Qual o nome dessa cadeia? E aí, tipo, vai ter propano, butano, tanã. Aí vai ter ciclopropano. Aí, quando tiver ciclo, é essa. Ao menos que tiver duas, aí você vai ter que pesquisar, vai ter que lembrar mais. Mas se tiver todas, é isso. Se tiver ciclo, você lembra. A gente acabou de isomeria de cadeia, graças a Deus, muito fácil, no ciclo bem rapidinho. Então, faço os exercícios que os professores pediram para a terceira semana e a lista de química orgânica. Aqui, o bom da lista de química orgânica é que já tem essa resposta. Isomeria de posição é bem simples, bem fácil. A gente tem dois tópicos. Primeiro, que é cadeia insaturada e cadeia saturada. A gente viu isso na aula síncrona. Cadeia insaturada é a presença de duas ou três ligações, ligações que a gente escreve assim, né? Tipo C, H, O, por exemplo, assim, uma coisa assim. Ligação insaturada. E a ligação saturada, que é normal, que é, as que vocês já conhecem, que é normal. Ah, tem um exemplo aqui. Essa daqui é insaturada, tá? E a gente tem dois subgrupos, não sei, que isomeria de posição a gente pode usar como a posição de qualquer elemento diferente em duas cadeias. Ah, aqui todos eles têm esse tipo. Ficou com uma cor diferente, mas tudo bem. Que nesse caso é o OH. E o OH, se vocês forem contar, eles têm a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e o oxigênio. Só que eles estão postos de maneiras diferentes. Esse daqui é o butanol, que é um etanol. E esse daqui que é o butan 2-ol. É bem facinho, isomeria de posição. Eu acho que eu expliquei 2 aulas só nisso. Elas enrolaram bastante. Mas é isso, vocês façam exercícios da aula da terceira semana, que é sobre isso. É isso. A gente vai começar a isomeria de função. É bem mais demorado. Não é tão complicado. É bem. Mas tem mais coisa. Função orgânica. A gente vai começar com o éter. O éter é esse oxigênio no meio dessa função. É isso. Ele pode estar tanto assim quanto assim. Ele é um oxigênio no meio da função. E a gente tem uma nomenclatura diferente para ele. A gente tem um prefixo associado ao grupo orgânico menor, que é essa parte vermelha, e o oxi, né? E a parte azul, que é o nome de hidrocarboneto, cuja cadeia principal é igual ao grupo orgânico maior. Então, essa parte vermelha prefixo associado é o MET. Nossa, que horror. Ai, ai. Aí a gente acrescenta o oxi, que horror. E a nomenclatura do bicarboneto, a gente já sabe fazer, é o etano. Ó, fácil, esse é o éter, tá? Aí a gente tem o aldeídos e acetona, que a gente já estudou. O aldeídos a gente vai
encontrar ele no final da função, na maioria das vezes aqui. E a cetona, que é esse daqui, que é no meio. Os aldeídos ligação dupla com oxigênio e uma ligação com hidrogênio, e a cetona é uma ligação com o oxigênio. Esse é o propanal e esse é o propanona. Aí a gente tem o ácido carbolíxico. Nesse caso, o ácido butanoico. Tá? Eu ia escrever uma função, aí eu coloquei esse ácido butanoico. Mas acho que não tem necessidade. A gente vai encontrar ele assim, que é uma ligação dupla com oxigênio, e uma ligação simples, outra ligação simples com oxigênio e outra com hidrogênio. E a gente tem o isômero de posição dele, que esse é o assunto que a gente queria falar. O isômero de posição dele, que é o éster. O éster, não sei se dá pra ver, aqui ó, o oxigênio, ligação dupla de oxigênio, ligação dupla de oxigênio. Isômero de posição, tá numa posição diferente. A nomenclatura dele, a gente faz o seguinte, a gente faz o prefixo da cadeia até o grupo, que é esse daqui. A gente faz o ato de, que a gente vai colocar nessa parte aqui, e o prefixo da cadeia após o grupo, que é esse daqui. Nesse caso, 2, então é etin, no ato de étila. Precisamos 2. Opa. E a gente tem o álcool aromático e o fenol. O álcool aromático a gente vai encontrar ele dessa forma. E a gente tem o isômero de posição dele, que é o fenol. Cuidado para não, por favor, não misturem álcool aromático e fenol com etanol. Não, é totalmente diferente, coisas completamente diferentes.